Uma boa tarde ao pedaço curioso do Brasil que quer saber o que se passa do outro lado do mundo. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre a China, mas não essa China contemporânea que a gente conhece um pouco melhor através da tecnologia, talvez da cultura, talvez da política. Vamos falar sobre uma China humilhada e esgarçada. Você sabia que a China viveu entre o século XIX e o século XX um período chamado de o século da humilhação? 2 guerras, uma sociedade viciada em ópio, uma coisa terrível, um estado assim que nenhuma nação quer viver. E de algum jeito, esse passado, que nem é tão distante, cara, de tanta dor, de tanta desorganização, de tanta violência, ele se tornou nessa prosperidade que o mundo, ou uma boa parte do mundo hoje, admira, né? Como essa história se processa, cara? Porque em termos históricos, é tudo muito rápido, vamos combinar? A primeira guerra do ópio é lá de 1840, alguma coisa assim, e você chega na China agora e vê um cenário futurista, né? Tanta gente admira e tal. E eu tenho as minhas dúvidas, porque eu conheço muito pouco dessa história. Acho que assim como vocês, né? Não nos é ensinada essa história em geral. Nem a nossa, a gente aprende direito. Quanto mais a história do outro lado do mundo, né? E aí, para aprender isso aqui hoje, eu pretendo me comportar como um bom aluno, nós temos ele, Felipe Durante. Obrigado. Boa tarde, Álvaro. Tudo bom, cara? Tudo bem. Qual é o fuso hoje? Me conta. Aqui já é 1h da manhã de sábado. 1 da manhã de 11 sábado. horas. Então tá. Prazer falar contigo aqui direto do passado. Em tantos termos, né, Felipe? Prazer é meu de estar no Meteoro. Obrigado, cara. Ó, eu queria tocar essa conversa contigo em ordem cronológica. Meu objetivo aqui é aprender mesmo essa história que eu, sincera e verdadeiramente, não conheço com profundidade e queria dividir esse aprendizado com quem quer que cole com a gente aqui, né? Então, obrigado a quem já está aqui com a gente. Obrigado ao Felipe por se dispor a me proporcionar aqui esse aprendizado, né? E aí, quando a gente fala em ordem cronológica, eu estabeleci aqui com o Felipe que um ponto bom, assim, para a gente começar é a Primeira Guerra do Ópio, datada de 1839 para 42, né? O que é uma guerra do ópio e qual era o contexto da China naquele tempo? Não era o império que todo mundo admira em 1840 e tantos, né? A China já era a maior economia do mundo antes da Guerra do Ópio começar, né? Mas a gente tem que voltar um pouquinho para entender o porquê que tem uma Guerra do Ópio, né? Um prólogo. A China já é meio que fábrica do mundo há muito tempo. Então, eles vendiam muita coisa para o mundo inteiro. E o Império Britânico comprava muita seda, porcelana e chá, principalmente, né? E a China só aceitava prata como pagamento. E não comprava nada de ninguém. Nada. Inclusive, o Império Britânico manda uma missão aqui comercial para a China, em 1770 e alguma coisa. E o imperador chinês fala o seguinte: o nosso Império Celestial possui tudo que necessita em abundância e não necessita importar nada produzido por bárbaros. E o interesse da Inglaterra, claro, era vender tudo para todo mundo, né? E na verdade, nesse caso, o interesse era reequilibrar a balança comercial, né? Porque a prata só vinha para a China. E aí eles acharam um produto que era apelativo para uma população que já estava aí na casa dos 400 milhões de pessoas, que era o ópio. E o ópio já era usado como medicamento, até de forma recreativa, mas não no volume, né, que eles começaram a vender. E não só eles. As primeiras famílias multimilionárias dos Estados Unidos ficaram ricas traficando ópio para a China. A gente vai conhecer mais aí, por exemplo, a família Forbes, ou a família Delano, que era o bisavô do Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, o Império Britânico começa a plantar ópio na Índia, que já era a colônia deles aqui do lado, né? E eles começam a traficar para a China. Só que isso causa um problema gigantesco de cidades inteiras de gente viciada e literalmente chapada sem conseguir trabalhar, né? E o governo decide fazer alguma coisa destruindo cargas de ópio que eram traficados para cá em 1839. A Companhia das Índias Orientais, que tinha um exército privado, não gosta nada disso, vem e começa a bombardear a China, que estava muito atrasada em termos de tecnologia naval, armamentista. Por mais que fosse a maior economia do mundo, eles estavam muito atrasados nesse sentido, e eles
perdem a Primeira Guerra do Golfo em 1842. Perfeito. E quando perde a guerra, dá origem ao famoso, ou nem tanto, Tratado de Nanquim, não é isso? A partir daí começa aquela treta com Hong Kong que dura até hoje. Esse é o primeiro do que eles chamam de tratados desiguais. Tratados desiguais. Isso, que é uma série de tratados onde basicamente os países asiáticos entraram com a bunda e os europeus entraram com o pé. Porque não foi só com a China, foi com a Coreia, foi com o Vietnã, foi com o Japão. Eles fizeram isso por todo lado aqui, né? E o Tratado de Nanjing cedeu a ilha de Hong Kong em perpetuidade para a Inglaterra, né? A Inglaterra não precisava devolver. E acabou principalmente com o que eles chamavam de sistema de cantão, que os estrangeiros eles só podiam negociar na China, na cidade de Guangzhou, que é mais ou menos 1 hora de onde eu moro aqui. Uma área muito pequena, que era chamada de 13 fábricas, e os estrangeiros não podiam sair dali, não podiam aprender chinês, era proibido. Então a Inglaterra força essa abertura de portos dentro da China e, além disso, uma coisa muito importante é a questão da extraterritorialidade. Britânicos que cometerem crimes em solo chinês não podem ser presos ou julgados por chineses. Isso teve um caso no Brasil também uma vez, né, na época que o Brasil ainda era, acho que colônia, alguma coisa assim. E isso foi muito importante, porque a França, que estava aqui do lado, na Indochina, na Tailândia, no Vietnã, eles veem isso e eles forçam um tratado igual, em 1844. Os Estados Unidos veem isso e forçam o mesmo tratado em 1844, com os mesmos direitos. A diferença é que a França exige a legalização do cristianismo, que chegou na China milênios atrás, né, junto com o que eles chamam de cristianismo nestoriano, que era uma parte do cristianismo que se dividia em Constantinopla e acabou chegando aqui. E depois, com o tempo, acabou sendo proibido, e a França exige essa abertura. Certo. E Hong Kong, a partir disso, o que acontece? Então, a ilha de Hong Kong foi cedida, né, e virou base militar, praticamente, e aí vem a Segunda Guerra do Ópio, em 1856, porque o tráfico continuou rolando, né, sem parar, era uma população gigantesca, era um mercado consumidor gigante. Tem imagens de britânicos forçando os chineses a usarem ópio para se viciarem, e era muito lucrativo. A própria França começou a plantar ópio nas colônias deles aqui da Ásia. E o governo apreendeu um barco chamado Arrow, apreendeu a tripulação, mas, como eu falei, eles decidiram depois, lá no Tratado de Nanjing, a questão da extraterritorialidade, então os chineses não poderiam ter feito isso. Eles mandam uma notícia para Hong Kong, a Marinha Naval do Império Britânico vem para cá e começa a bombardear Guangzhou sem parar. E a França entra nessa história porque um missionário francês foi para a província de Guangxi, que era proibida para estrangeiros, e ele foi morto lá. E a França usa essa desculpa para entrar na guerra. E os Estados Unidos entram na guerra porque são os Estados Unidos, e a Rússia resolve entrar para pegar um pedacinho de terra para eles lá no norte da China. Nisso, vem o Tratado de Tianjin. Tianjin é uma cidade mais ao norte de onde eu moro. E nesse tratado, o Império Britânico toma uma parte continental de Hong Kong, porque antes eles estavam só com a ilha. Porque a França já tinha alugado uma outra parte, que é arrendado, né, na verdade, uma outra parte da China, ao sul de onde eu moro também, que eu moro bem no sul da China. Então, a Inglaterra viu esse movimento e, bom, a gente precisa começar a se proteger mais do que os franceses estão fazendo. Posso entender, então, que essas duas guerras, ali na primeira metade do século XIX, elas desestabilizaram a sociedade, porque implementaram lá umas cracolândias de ópio, assim, e também ruíram um pouco da integridade territorial da China. E uma outra coisa que é muito importante... Mais consequências? Sim, porque as dinastias chinesas, elas são baseadas no que eles chamam de mandato celestial. O João Carvalho falou um pouco disso na semana passada, quando ele estava aqui, né? Tianmin, em chinês. O mandato celestial é uma ideia de que os imperadores eles governam com um aval dos deuses, dos céus. E se o país começa a sofrer muito problema, como é o caso das invasões estrangeiras, e aí também tiveram alguns desastres
climáticos, como enchentes, secas, etc., a população vê isso como um sinal dos céus, dizendo, olha, está na hora de vocês fazerem alguma coisa. E eles têm dentro deles, na cultura chinesa, essa coisa do direito de se rebelar. Uhum. Então, junto com a Segunda Guerra do Ópio, estava rolando provavelmente a maior guerra civil da história da humanidade, que é a Revolução Taiping, que foi um cara que morava aqui no sul da China. Esse é um que era irmão de Jesus aí? Isso mesmo, ele sonhou que era irmão de Jesus. Então os caras lidaram com 2 guerras, com potências gigantescas tal, na época, e ainda uma rebelião interna tocada por um doido que achava que era irmão de Jesus. É um doido? Ele sonhou com isso. Ele tentou ser batizado, não batizaram. Ele sonhou que era irmão de Jesus. E aí ele criou uma religião que era um misto de cristianismo com religiões folclóricas chinesas e com budismo. Era um sincretismo que virou o que eles chamavam de cristianismo taiping. Ele arregimentou um exército gigante e no fim dessa guerra civil são mais de 20 milhões de mortos. Caraca! Parece, para mim, aqui no Brasil... Parece, cara, absurdo, uma Canudos elevada à milésima potência, né? Canudos, o pessoal sabe, também era um líder místico e tal, pá, junta a galera lá e rola um massacre. A República esmaga aquilo, né? O Brasil esmaga aquilo. E isso aí parece uma coisa assim elevada à enésima potência, Felipe, é isso? Sim, sim. A Revolução Taiping foi gigantesca, né? Até... Eu pretendo um dia fazer um vídeo sobre isso, né? E durou aí 14 anos dentro da China. Eles saíram daqui do sul e foram subindo até chegar perto de Beijing. E, se eu não me engano, a dinastia Qin teve até que pedir ajuda para os estrangeiros para lutar contra, né? Os próprios estrangeiros com quem eles estavam guerreando antes tiveram que ajudar para poder dar segurada. Porque para os estrangeiros era mais vantajoso que a dinastia tivesse no controle e não um maluco qualquer que era irmão de Jesus. Né? Então, guerra com potência estrangeira, rebelião interna... alguns desastres naturais entram na conta também, mas queria avançar na rebelião Taiping. O que essa galera pregava, para além desse cristianismo misturado aí e tal? Que ideias tinha ali nessa rebelião? E como a China vai maturando ideologicamente ao longo desse século XIX aí, cara? A ideia da Revolução Taiping era acabar com a sociedade confucionista. Confúcio é um filósofo, né, que permeia o sudeste asiático, o leste asiático, e é a base da sociedade chinesa até hoje. E eles queriam acabar com essas ideias confucionistas, instalar um novo modo de pensar dentro da China, e muito é baseado no que eu comentei antes do mandato celestial. Porque não era só a Revolução Taiping que estava rolando. Tiveram revoltas muçulmanas, teve uma outra revolta de um outro religioso aqui do sul, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque... Essa é a história da China, na verdade. A dinastia Ming, que vem antes da dinastia Qin, começou assim. Era um pedinte que começou a crescer dentro do exército, ele viu o tal do sinal do mandato celestial e cresceu a ponto de tomar o império para ele. Então, a história da China é permeada dessas situações. E a rebelião Taiping estava indo nesse mesmo caminho. Tá. Até aqui, a gente percorreu o quê? Os primeiros 60 anos desse século XIX, né? Então, a Guerra do Ópio, a primeira lá é 1839 a 42, não passa muito tempo, chega a 1856, já tem a segunda. Essa rebelião ali, ela iria de 50 a 64 do século XIX, né? E aí, na segunda metade, surge um tal de um movimento de autofortalecimento. É isso, cara? Um esforço para modernizar o exército e tal, talvez unificador. O que era isso? Era uma das tentativas de continuar lutando contra essa invasão de estrangeiros, porque não parou, né? Porque a gente teve a Primeira Guerra do Ópio e a Segunda, mas teve uma outra guerra com os franceses aqui pelo controle do Vietnã, porque a China tinha um sistema de suzerania com o Vietnã. Teve uma outra guerra com o Japão, com a Rússia, pelo controle da Coreia, e a Coreia se torna independente. Então, teve vários outros conflitos e o Império estava ruindo. Tá. A sociedade viu isso de uma forma que eles tinham que fazer alguma coisa. Tá. É interessante saber que já no século XIX, com a rebelião Taiping, você tem o confucionismo sendo questionado, né? Porque esse questionamento ele vai aparecer lá para frente depois. E a relação com o Japão, já no final desse século aí, também é conflituosa, né? Porque tem a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que
a China perde. O Japão já era uma potência que vinha se armando por conta dos Estados Unidos, né, que começaram a vender muita coisa para eles. E o Japão primeiro toma a Coreia, a Península Coreana, e assim, faz um estrago gigantesco por lá. E eles têm essa primeira guerra sino-japonesa, o Japão toma a província de Liaoning, se eu não me engano, a província de Liaoning, e toma também a Taiwan e outras ilhas menores ali, né? Então, é nesse momento, por exemplo, que a China perde Taiwan. Taiwan já fazia parte da China há uns 4 séculos atrás, mas aí nessa guerra sino-japonesa eles perdem o controle de Taiwan e o Japão começa a se aproximar cada vez mais, é onde a gente vai ver estourar na Segunda Guerra Mundial. Felipe, eu estou tentando entender também as motivações de todos esses muitos conflitos aí envolvendo a China ao longo do século XIX. Na Primeira e na Segunda Guerra do Ópio, parece que o interesse preponderante ali era comercial da Inglaterra, né? Equilibrar sua balança, etc. e tal, dar vazão a produtos, né? Você tem essa rebelião, né? A gente entendeu também. E a guerra sino-japonesa é o quê? O que estava em disputa ali? Tinha alguma coisa a ver com a Coreia? O que estava rolando? A expansão imperialista do Japão. Tudo isso envolve imperialismo, né? Porque a gente está falando aí, por enquanto, de Império Britânico e França, mas a Rússia toma o norte da China, o Império Austro-Húngaro toma parte de Xangai, porque depois da Segunda Guerra do Ópio, eles dividem a cidade de Xangai, e metade fica para os franceses, porque o francês não gosta de se misturar, né? E a outra metade fica com britânicos, estadunidense, Império Austro-Húngaro, italianos, que vão devagarzinho tomando controle e tomando algumas regiões da China. E o Japão vem nessa questão do imperialismo porque eles sempre tiveram essa ideia, né, de que eles eram superiores, de que eles era o direito deles, né, do que eles estavam fazendo. Tá, quero pedir para o pessoal aí no chat, já vai mandando pergunta aí no final, no Clube do Fim, a gente traz algumas dúvidas aqui. Por hora, a gente vai seguindo cronologicamente, embora agora eu vá fazer um parênteses, porque entrou um assunto muito importante na jogada que precisa ser conceituado em detalhes melhores, que é imperialismo. Felipe, quando a gente fala de imperialismo com o Felipe Durante, do que a gente está falando? Conceitua para a gente, imperialismo. Bom, o imperialismo, eu não sou historiador, né? Mas eu entendo o imperialismo como esse movimento desses, principalmente os países brancos europeus, que saíram invadindo e pilhando o mundo inteiro, né? Eu falo aqui da China, mas a Índia, por exemplo, existe uma estimativa de que eles roubaram mais de 1 trilhão, os britânicos roubaram mais de 1 trilhão de dólares só no último século e foram responsáveis por mais de 100 milhões de mortes. Pois é. E aí quando só na Índia. Só na Índia, né? E daí agora a gente já está falando da virada para o século XX. Politicamente a China estava como? Quem mandava lá, fazia o quê? Que ordem seguia? Que ideais norteavam aquela nação? Quando a China entra no século XX, no meio dessa guerra sino-japonesa aí, né? No final do século XIX, né, rola a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Aí tem o tal do Tratado de Shimonoseki, que é o que eu comentei, que Taiwan vai passar para o controle do Japão. E aí tem, como eu falei, a Rússia começa a intervir e tal. Inclusive, uma das vezes que a gente conversou, eu estava numa cidade do norte da China que tem uma arquitetura russa, tem russos que são chineses, né? Eles são russos étnicos, mas nasceram na China, lá naquela região. E rola, né, em 1898, a tal da Revolução dos Boxers, porque, como eu falei, a população sai de um país que 50 anos antes, 60 anos antes, era a maior economia do mundo, 30% do PIB mundial, para um país que está passando fome. 2, 3 gerações. E a questão do mandato celestial, da população enxergar que são sinais do céu de que a gente tem que fazer alguma coisa. E aí vem a Revolução dos Boxers, que era organizada pela Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos, que é um nome muito bonito, uma sociedade. Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos. Era o quê? Uma organização política? Um partido de algum tipo? Uma célula? Eram lutadores de artes marciais que se juntaram, camponeses que se juntaram e foram crescendo. Um movimento popular. E arregimentando mais gente pobre, porque essa história da China, né, tanto que até hoje, né, a força do Partido Comunista Chinês é o campesinato. Então, eles foram crescendo e principalmente, né, atacando cristãos estrangeiros.
e também cristãos chineses, porque eles entendiam que o cristianismo estava afetando a China de alguma forma. E eles começaram a principalmente perseguir estrangeiros, né? O slogan deles é apoie a dinastia Qin e mate os estrangeiros. Pois é, aqui desse lado do mundo a gente aprende que esse era um movimento assim maligno de caça ao que é ocidental, de caça ao diferente, ao estrangeiro e tal. Mas então era uma reação talvez até esperada ao contexto anterior, quer dizer, todo mundo mordendo um pedacinho do território da China, etc. e tal. Porque isso a Revolução dos Boxers talvez foi a mais aberta contra estrangeiros, mas o movimento já vinha acontecendo de antes, né? E até porque a gente tem que... um ponto que eu não comentei, mas a dinastia Qin é uma dinastia de estrangeiros, eles não são Hans chineses. A principal etnia da China é a etnia Han, que é 92% da população do país, se eu não me engano. A dinastia Qin era manchus, da Manchúria. Era um povo... Para eles, era um povo bárbaro que invadiu a China em 1642, eu acho, 1644, e ficou até 1911. Então, esse movimento contra o estrangeiro não era só, no fim, contra o estrangeiro branco, né? Uhum. Já era contra a dinastia Qin. Só piorou com essa questão dos estrangeiros ocidentais e tal. E talvez a Revolução dos Boxers foi a que foi mais abertamente contra estrangeiros. Tá, então, esse histórico do século XIX vai criando um terreno assim de identificação com essa etnia Han, para fundar essa China que vem com a República, depois com a Revolução e tal. É por aí? Vai se firmando essa maioria desses 92% Han nesse período? Já tinha antes, porque a dinastia Ming era Han. E a dinastia Ming, que vem antes da dinastia Qin, era Han. E eles já tinham esse remorso, não é remorso, mas esse sentimento de a gente perdeu. Certo. Então, eles já tinham se alternado no comando antes, tá? Já, e obviamente, criam um nacionalismo, principalmente por conta do Japão invadindo, e eles verem que eles estavam perdendo a influência deles. Era um país gigantesco, uma economia gigante, que controlava a Coreia, controlava o Vietnã, e de repente eles não controlam o próprio país. Tá, aí a gente chega num momento decisivo, na segunda década do século XX, né? É 1911 para 12, e vem a República. Como é que é? Porque assim, tem fundações e fundações de República. Né? Às vezes vai com um golpe militar. Cada república nasce de um jeito, cada parto é um parto. Como é que foi esse? E ainda tem o desfecho da rebelião dos Boxers. Ah, né? Perdão. É o que eles chamam... porque vai influenciar isso também na República, porque eu chamo de invasão punitiva, 8 países de invasão punitiva. Que Estados Unidos... Império Britânico, Austro-Húngaro, Itália, Índia, Japão, eles se juntam para punir a China. Porque os Boxers, eles vão até Beijing, eles cercam uma área que era chamada de Área da Alegação, que no fim da Segunda Guerra do Ópio, um dos pontos do Tratado de Tianjin era a abertura de tipo umas embaixadas, né? Porque não era permitido antes. E os Boxers cercam essa área, os estrangeiros pedem reforço, que vem para invadir a China. Nesse processo, a Alemanha toma Qingdao, que é uma parte da província de Shandong, um pouco ao sul de Beijing. Inclusive, é a área de cerveja da China até hoje, né? Porque os alemães começaram a produzir cerveja por lá. E eles destroem muita coisa. Inclusive, até esqueci de falar, né, que eles, na Segunda Guerra do Ópio, eles destroem o Palácio de Verão. Levou 4 dias para destruir tudo, e tem itens do Palácio de Verão espalhados em 47 museus pelo mundo todo, porque os franceses e britânicos pilharam. Tá lá no subsolo do Louvre. Tem aquela brincadeira, né, de que as pirâmides do Egito não estão No Egito? Não, elas não estão no Museu Britânico, porque era muito pesada para levar. Aqui eles têm essa mesma piada com a muralha da China. É mesmo? A muralha da China só não tá na Europa, que é pesada. Só não tá na Europa porque era muito pesada para eles carregar. E eles destruíram o Palácio de Verão. E no final da Revolução dos Boxers, da rebelião dos Boxers, eles destruíram muita coisa em Beijing. Saíram assassinando gente assim que não tinha nada a ver com a história, né? Tem uma estimativa de que para uma pessoa, um boxer morto, eles mataram 50 outras pessoas que não tinham nada a ver. Caraca.
Como é de praxe nessas situações, né? De domínio e tal, né? Caramba. E os Estados Unidos, né? Estavam envolvidos nisso aí. Tá? Porque a gente tem que entender de onde é que vem a situação que a gente vê hoje entre China e Estados Unidos. Tá, eu tô então, entendendo... Os Estados Unidos foi um dos países que invadiu a China. Certo. Né? Invadiu, pilhou, roubou e matou. É uma instabilidade política atrás da outra, quer dizer, um poder central enfraquecido e outras nações começam a entrar. Quais? Vamos listar aí. Quem meteu a mão na China no século XIX? Só para saber. Vai que os caras guardaram rancor. A Inglaterra, né? Hoje a Inglaterra, que é o Império Britânico. A França, a Rússia, os Estados Unidos, Japão, em menor escala, Império Austro-Húngaro, Itália. No final da rebelião dos Boxers, a China teve que pagar a indenização até para a Noruega. Meu Deus do céu. A gente fala que o rancor guardado a longo prazo ele vai para a geladeira. Se for guardar todo esse rancor aí, tem que ter um freezer industrial mesmo, né? Caramba, porque é meio mundo envolvido. Os chineses me falam que eles não esquecem e que, se precisar um dia, eles vão usar isso, essa memória deles.